escrito por nada mais nada menos do que Salomão, filho do rei Davi. Em um estágio da vida que ele já estava no seu final. Ele já era um rei vivido, experiente. E ao longo de sua vida, viveu muitas coisas boas, fez coisas boas para o Senhor, mas também pisou na bola também. Salomão escreveu esse livro ao começar a refletir sobre a sua vida, como o propósito da nossa vida. E você lê o livro de Eclesiastes, uma dessas reflexões são até duras, porque ele reflete tanto até chegar ao ponto de dizer que todas as coisas são vaidade. Mas onde ele chegou a esse ponto para escrever este livro? Salomão teve muitos feitos, um deles é ter construído o templo, que foi muito desejado pelo rei Davi. Davi queria construir aquele templo, mas o Senhor não permitiu, mas porém permitiu que Salomão fizesse. Salomão foi lá e fez. E o mais incrível é que Salomão viu a glória do Senhor descer sobre aquele templo, ao ponto que os sacerdotes não conseguiam entrar, tamanha presença. Quem estava dentro não conseguia sair, quem estava lá fora não conseguia entrar. Salomão teve 2 visitas do Senhor. É um privilégio. Você ter 2 visitas do Senhor ao responder uma oração. A primeira vez foi quando ele veio pedir sabedoria. Deus falou para ele assim: Salomão, pede o que você quiser que eu te dou. Salomão pede sabedoria. Outras visitas foi após esse momento que a glória desceu, o Senhor visita e confirma que aquela casa é a casa de oração. Porém, Salomão também, um dos principais vacilos de Salomão que teve ao longo da sua jornada foi ter se casado com muitas esposas. E muitas dessas esposas não eram hebreias, eram estrangeiras e traziam costumes de sua terra. E faziam que aos poucos a idolatria começasse a entrar em Israel. Foi a partir deste momento que Salomão, vamos dizer assim, passou um pano, permitiu que fossem erguidas estátuas de deuses estranhos em Israel. Dali começou o fim da jornada de Salomão. Deus não se agradou e permitiu muitas coisas ruins acontecerem no final do seu reinado. Acredito que após ele refletir tudo isso, o apogeu que ele viveu e está vivendo o declínio, ele chegou a essa reflexão. Chegou ao livro de Eclesiastes. E aqui no seu capítulo 3, ele ensina algo precioso para a sua igreja, para o povo de Israel, e que também chegou aos nossos ouvidos. E tudo há tempo determinado das coisas acontecerem. Essa é uma das lições mais preciosas que há neste livro. Eu quero imaginar aqui com os irmãos. Imagine Salomão no seu palácio, ele vê as plantas deles. Ele começa a observar que primeiro é um broto, depois ela cresce, começa a criar forma, criar caule, e depois de muito tempo começa a formar o seu fruto. Eu quero imaginar com os irmãos aqui. Ele começou a observar, falou assim: poxa, tem um tempo dela ser um broto, tem um tempo dela formar raiz, criar caule e depois frutos. Ele entendeu que há um tempo para as coisas acontecerem. Ele entendeu que as coisas não acontecem para um dia e para o outro, ao observar isso. Ou seja, o que podemos refletir na nossa vida? Tem coisas da nossa vida que não vão acontecer de uma hora para outra. Eu sei que a gente tem tantos desejos espirituais ou materiais. Às vezes, espiritualmente falando, você quer ser selado com o Espírito Santo, às vezes você não é. Você tem esse desejo, você vai buscando, e às vezes parece que tem dia que você não consegue. Você acha que vai ser nesse dia, mas não vai. Ou também quando você está orando em favor de uma pessoa, da sua família, orando em favor do seu pai, da sua mãe, que às vezes não é crente, ou de um filho que se afastou da presença. O seu coração deseja que ele coloque isso quanto antes, mas a gente entende que não é desse jeito. Ah, se fosse assim. Porém Deus permite essas coisas não acontecerem no nosso tempo para nos moldando. Porque uma coisa eu aprendi nessa minha jornada,
Aquele que espera em Deus não fica parado. Aquele que espera em Deus caminha. Glória a Deus, glória. Por que, Bruno, esperar é caminhar? Porque enquanto a bênção não vem, vamos conhecendo o Senhor. Vamos buscando forças no Senhor. Porque enquanto buscamos Ele, Ele que vai nos moldando, vai nos preparando para quando essa bênção chegar, você está preparado. Porque, irmãos, porque se, por exemplo, se fosse dar dinheiro para uma pessoa, muito dinheiro, uma pessoa que não sabe como gastar, é questão de desar perder todo esse dinheiro. Às vezes Deus não te permite ter um emprego melhor, porque às vezes você vê tanto dinheiro na tua mão, você fica louco para gastar, e no fim você se endivida. Mas porém, no momento certo, quando Deus vai trabalhando na sua cabeça, você vai procurando a Deus, conhecendo a Deus, Ele vai te mudando, vai te preparando, para quando a bênção vier, aquilo que você pedir, seja material espiritual chegar, você vai estar preparado e o nome do Senhor vai ser glorificado.